meus amiguinhos, tentar analisar. Olha, eu não sou psicólogo, até gosto do tema. Aliás, diria até que sou um psicólogo frustrado, mas não ousaria, né, ficar analisando o Internacional sobre esse prisma, porque eu acho que o Inter precisa de um profissional bem especialista, embora isso não vá resolver o problema. Mas que há algo no ambiente do Internacional que precisa equilibrar o emocional, não há dúvida nenhuma, né? No futebol de alto rendimento, hoje isso é uma verdade, né? E me surpreende que o Internacional ainda não tenha esse tipo de ferramenta, né? Mas eu confesso para vocês que eu não acho que o Internacional esteja vivendo o que está vivendo. Eu brinco que é a tal da roda de Sansara, né? Aquele pensamento hindu dos 6 ciclos negativos para depois sim atingir o Nirvana, que eu acho até que vai ser o título do Inter, talvez o Campeonato Gaúcho, para encerrar isso aí. Mas isso aí é uma figura que a gente pode usar fora do campo de jogo. No campo de jogo, a coisa é bem fácil de entender. O Inter teve a semana inteira para trabalhar. Melhorou seu desempenho? Sim. A tendência é que tivesse mais fôlego que o seu adversário, né? Porque o Palmeiras vinha de um confronto pesado contra o Flamengo, e por isso poupou vários jogadores, mas vem também, né, de uma pressão, porque vinha de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. E o Internacional, no primeiro tempo, fez tudo aquilo que se esperava. Dominou o jogo, né? O Roger manteve o esquema com 2 atacantes, Borré e Valência. O Gabriel Carvalho esteve bem, né? O Internacional teve profundidade, teve finalização, criou oportunidades, fez um golaço através do Bruno Henrique, né? Poderia até ter saído melhor. Foi muito superior ao Palmeiras, que não se encontrou. Aliás, há uma vírgula, né? O Palmeiras é rico, contrata quem quer, e não tem um centroavante reserva para o Flaco Lopes, né? Uma coisa inacreditável isso aí. Mas enfim, isso é um problema deles, tá? Mas o fato é que no segundo tempo o Internacional viu o Palmeiras crescer. É óbvio que o Abel Ferreira iria colocar jogadores titulares, né? Porque não jogou nada e tinha que reforçar, e realmente o Palmeiras também está sob pressão. E o Palmeiras melhorou sensivelmente no segundo tempo. Mas ainda assim, né, deixou uma retaguarda aberta para o Inter usufruir do contra-ataque. E o Inter até teve as suas chances, né? Mas aí é um problema que o Inter tem, e não é de hoje, né? O seu ataque caríssimo não faz gols, né? Quando faz, é muito pouco. Se fosse equilibrar o que eles ganham, a fama que eles têm, pelos gols que fazem, é um prejuízo, certo, né? Hoje o torcedor perdeu a paciência com o Éder Valencia, por exemplo, né? No final do jogo, cada bola que ele pegava, a vaia, né, pegou. Por quê? Porque o torcedor colorado não tem mais paciência para nada, né? E justificado, né? Porque o Internacional é uma série de frustrações para sua equipe. Então o Internacional viu o Palmeiras crescer, o Palmeiras que até no início do jogo teve um gol bem anulado, teve um outro gol anulado também, muito bem marcado o impedimento. Só que começou a incomodar, começou a crescer, começou a chegar na área, o Inter começou a dar espaços, aí acabou não aproveitando mais os contra-ataques, e num deles o Rony acabou marcando o gol, né? E empatou o jogo. E aí o Beira-Rio veio abaixo. E aí o emocional do torcedor também, né? Porque ninguém se preocupa com o emocional do torcedor, né? Eu acho que o torcedor do Inter também está num divã e precisa de psicólogo, né? Porque o time pede, o time contrata, o time se reforça, e o que se vê é uma série de fracassos, insucessos, decepções, frustrações que o torcedor não aguenta mais. E aí como é que ele explode? Ele vai o time, né? Se fosse uma coisa normal e tal, Inter e Palmeiras 1-1, pô, placar, tudo bem, né? 1-1, grande contra grande, mas não é. O Internacional hoje, por mais que tenha 5 jogos em relação a muitas das equipes, né? E isso tem que ser levado em consideração, o Inter tá ali coladinho no Z4. Aliás, o Grêmio, por critérios, passou o Inter. E isso também conta, né? E isso também é emocional, né? Porque isso é levado para o dia a dia. É levado para a rede social, para o comportamento do torcedor. Então, o Internacional tem que fazer o diagnóstico correto.
Porque sem diagnóstico correto, tu não tem a solução mais próxima do correto. Repare, né? Não acho que seja o emocional, embora acho que isso influa. Mas os seus atacantes têm que fazer por o que foram contratados, né? Gols, né? E acho que jogam pouco pelo custo. Alguém vai dizer, mas o problema foi o Inter que pagou uma fortuna. Vamos combinar que ninguém reclamou das contratações. O torcedor do Inter foi receber no aeroporto. Né? O Borré é um belo centroavante. O Éder Valencia é um baita no atacante. Mas a bola não está entrando e não é por azar. Não é. Não vou nem entrar na história da geração perdedora de gols, senão nós vamos ficar aqui num seminário. O fato é que o Inter tem que arrumar esse problema, porque a fase não é boa. E se se tu consegue criar, que já era um problema que o Inter tinha, consegue criar e não faz, uma hora tu vai tomar. Porque futebol é assim. E o Inter vai ter mais uma semana agora cheia para trabalhar. E vai pegar quem? O Atlético Paranaense, se não me engano, né? Que também está envolvido em Copa do Brasil aí. E vai ser em casa, no Beira-Rio. Então o Inter que trate de se arrumar de uma vez para evitar, né, perigos maiores, embora a gente saiba que o Inter tenha muitos jogos ainda em relação aos seus adversários. O que vocês acharam, hein? Tamo junto.